Senhoras e senhores, boa noite. Convidamos a todos a tomar assento em seus lugares para o início do debate A Saúde no DF na visão do Ministério Público. Convidamos para tomar assento à mesa e coordenar esse trabalho a deputada Érica Cocai. Bom, eu sinto uma alegria muito grande de ter cada um e cada um de vocês nessa discussão para que nós possamos discutir a saúde pública aqui no Distrito Federal sob a ótica de quem lida com isso todos os dias. Eu gostaria de chamar para compor a mesa a doutora Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira, que é procuradora do Ministério Público de Contas do Distrito Federal. Chamar ainda a doutora Cátia Gisele Martins Vergara, da segunda Promotoria de Defesa e Saúde do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, do PROSUS. Eu gostaria de chamar, com muito orgulho e com muita alegria de tê-lo conosco aqui no Distrito Federal, o doutor André de Moura Soares, que é defensor público. E chamar a doutora Amélia de Andrade, que é coordenadora geral de auditoria do DENASUS. Agradecer muito a presença dos que compõem a mesa e dizer para vocês que nós tivemos a ideia de fazer essa discussão porque achamos que o SUS corre muito perigo aqui no Distrito Federal e que talvez, se nada for feito, se não tivermos uma reação, nós vamos ter uma marca muito indelével na saúde pública no Distrito Federal, que terá as suas consequências. A desestruturação do Sistema Único de Saúde num local, na capital da República, que antes do próprio SUS, estabeleceu uma rede de saúde que tinha a lógica do próprio SUS. Eu estava analisando hoje o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal e ali, que se encerra em 2011, e que, portanto, temos apenas o ano que vem, esse plano não tem sido cumprido no que diz respeito à saúde. O próprio secretário, por várias vezes, nos disse com relação à saúde da família, que nós teríamos, ao findar o ano de 2008, 150 postos do PSF. Segundo resposta de requerimento de informações da própria Secretaria de Saúde, nós temos por volta de 70 postos de saúde da família hoje. E nós temos um processo galopante de terceirização. Nós temos o Hospital de Santa Maria, que todos e todas acompanharam, terceirizado por uma quantia de 222 milhões durante 2 anos, e que recebeu, neste semestre, 14 milhões e 800 mil. 14 milhões e 800 mil recebeu, uma parte dele, 4 milhões e 950 mil, um mês antes do hospital ser aberto, e recebeu 14 milhões e 800 mil, com o hospital funcionando apenas um ambulatório e o laboratório. Está recebendo normalmente, como se estivesse funcionando 100%, e não está funcionando, estava funcionando apenas um ambulatório, houve a abertura da UTI, e também da emergência, que nós não sabemos ainda em que condições. Não ainda verificamos em que condições foram abertos esses serviços esta semana. Mas dizer que o investimento na área de saúde, em toda a rede de saúde, ele foi pouco mais de 12 milhões esse semestre. E o Hospital de Santa Maria recebeu, com menos de 10% de funcionamento, 14 milhões e 800 mil.
algo está errado. Algo está errado. O secretário também alardeou em grande escala que estaria instalando 20 leitos de UTI pública, se não me engano. Nós fomos no almoxarifado central e vimos que os kits de UTI estavam ali. São kits usados. E que esses kits de UTI, quando nós solicitamos as notas fiscais, não havia notas fiscais. Os responsáveis pelo almoxarifado nos disseram que o secretário adjunto esteve lá e pediu para eles, o secretário adjunto ou o agir, não lembro ao certo, pediu para eles guardarem esses kits de UTI, que depois seria regularizada a sua aquisição. Depois nós descobrimos que esses kits de UTI foram doados, ou emprestados, melhor dizendo, para um amigo do senhor Fernando Antunes. O senhor Fernando Antunes, por um amigo dele, ligou para esse empresário da área de saúde, em Goiânia, e pediu emprestado, por alguns meses, os kits de UTI usados. Este amigo é dono da empresa que está administrando ou gerindo a UTI do Hospital de Santa Maria, que vai ser a maior quantidade de leitos da UTI. A Intensicare, que é a empresa onde houve a quarteirização. Eu olhava pelos jornais e a Real Sociedade Espanhola, que recentemente o Ministério Público da Bahia e o Ministério Público Federal entraram com ação apontando um desvio de 40 milhões, depois de 2 anos de investigação, entraram com ação civil pública. A Real Sociedade Espanhola diz que a UTI é um serviço muito especial, específico, e que, portanto, teria que ter alguém especializado nisso. Se esse é um raciocínio, cada área do hospital vai ter que ter um segmento, um setor ou uma empresa especializada para ela. Ou não? Diagnóstico de imagem também não é área específica? Um hospital que tem vai ter por volta de 70 leitos. Vai ter por volta de 70 leitos de UTI. Se não me falha a memória, é a maior concentração de leitos de UTI por unidade hospitalar. E a empresa que assume diz que não tem como gerir a UTI. E essa empresa Real Espanhola, ela é dona de um hospital de alta complexidade em Salvador, um dos mais caros. Eu nunca vi hospital de alta complexidade não contar com UTI. Como é que ela diz que não tem expertise ou condições de gerir a UTI do Hospital de Santa Maria? Então, como o próprio subsecretário Florencio, nos jornais, diz, não, a Real Sociedade Espanhola, ela é livre, porque é uma empresa privada, para contratar quem quiser sem licitação. Sim. Agora me recordo das palavras do governador, ao dizer que estava acabando com o ICS, exatamente porque através dele se fazia vários contratos sem licitação. Se burla a licitação, através da terceirização. Então, portanto, me parece que algo de estranho está acontecendo. O governo fez recentemente um contrato também sem licitação, emergencial, para a contratação de por R$1.200.000 de ambulâncias. Ambulâncias e vans, argumentando a emergencialidade da gripe suína. Não há nada que nos indique que essa emergencialidade exigia uma contratação terceirizada de ambulâncias e de transporte. Até porque, no Hospital de Salvadinho, as ambulâncias que estão lá, umas estão amassadas, ou seja, estão em estado de conservação não adequado, de uma empresa do Rio de Janeiro. E porque neste mesmo Hospital de Sobradinho tem 3 ambulâncias
que com pequenos reparos poderiam estar funcionando. Com pequenos reparos. Não se optou pelos pequenos reparos. Se optou por terceirizar o fornecimento de transportes aqui no Distrito Federal. Nós estivemos também acompanhando a questão da terceirização da farmácia central. Ao ir na farmácia central, nós ali percebemos que os funcionários nos colocaram que eles iriam sair de lá, porque o secretário adjunto tinha feito uma reunião dizendo que eles podiam escolher o local que eles queriam trabalhar na rede, na medida em que a farmácia seria terceirizada. Foi terceirizada sem licitação, por consulta pública. Quando o secretário esteve aqui em Oitiba, nós perguntamos se era verdade, porque teimávamos em acreditar, achávamos que seria impossível que fosse verdade, que a empresa selecionada era uma empresa transportadora de cargas e armazenadora de grãos, chamada Fênix. Fênix, transportadora de cargas. E o secretário disse que sim, que seria essa empresa. E nós fomos na Anvisa, a empresa não é licenciada. Fizemos uma solicitação de inspeção da Anvisa e da Vigilância Sanitária aqui do DF, e a Vigilância Sanitária nos respondeu dizendo que esta Fênix perguntou à Vigilância Sanitária do DF o que ela precisava fazer para armazenar medicamentos e insumos para funcionar como farmácia central. Nós denunciamos a forma como estava sendo contratada e a própria Procuradoria do Distrito Federal disse que não poderia haver dispensa de licitação, que não se justificava legalmente a dispensa de licitação. Havia um certo desespero na Secretaria de Saúde, que estavam tentando convencer o procurador. Nós estivemos com o procurador do DF, procurador do Distrito Federal, como fosse o advogado do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal. Estivemos com ele, mas nos foi informado pelo antigo AG, senhor Wilson Botelho, que aparece, parece que 178 vezes nas ligações, ligações que foram alvo de escuta autorizada da Operação Vampiro da Polícia Federal. Esse senhor Wilson Botelho, que foi o AG, hoje é assessor especial da UAG, nos disse ele que a Secretaria estava tentando convencer a Procuradoria a dar um parecer jurídico favorável para a contratação da Fênix por um ano, temporário, por um ano. A Fênix, pelo que nos consta, já está fazendo as reformas necessárias para armazenar medicamentos. O processo foi inviabilizado até o momento em função do parecer da Procuradoria do DF. Enfim, nós vamos discorrer sobre tudo isso, nós vamos discorrer sobre o mar de procedimentos inexplicáveis do ponto de vista da saúde pública. Tanto escândalo provocou os 3.700.000 da época do secretário Bernardino com o UTI, e nós temos mais de 70 milhões no ano passado, se não me falha a memória, investidos ou pagos à iniciativa privada. Então, portanto, eu, em frente a todos esses fatos, nós achamos que cabe a esta casa, como fiscalizadora que é, os atos do Executivo, está estabelecendo um processo de investigação mais aprofundado, mais sistematizado, porque não se pode brincar dessa forma com saúde, ao meu ver. Nós desenvolvemos uma luta muito grande, eu acho até que a gente vai conseguir suspender, mas o Instituto de Saúde Mental ia passar um extrato dentro do Instituto, que ninguém sabia. De repente os usuários perceberam que tinha um topógrafo medindo as condições de uma estrada que passaria dentro do Instituto, sem nenhuma discussão com os próprios usuários. Apenas o recado que foi dado pela Secretaria de Saúde, que se aquele instituto não aumentasse a produtividade, seria fechado. O instituto tem baixa produtividade, que se dá as condições para que tenha
uma alta produtividade e não fechar um dos únicos serviços que se tem aqui em atenção à saúde mental, que é um serviço que já teve excelência de qualidade, o que não é o que nós vemos hoje. Mas, enfim, todos esses sobressaltos que nós enfrentamos todos os dias faz com que nós tenhamos uma postura de que o Estado Democrático de Direito se valide. Se valide. O doutor André, defensor público, que tem feito um trabalho que salva muitas vidas, participou de um debate com o subsecretário Florencio, na TV, se não me engano, num programa de TV, e após isso foi ameaçado pelo subsecretário. Foi ameaçado que ele iria se arrepender do que estava fazendo, que era um servidor público, que está apenas cumprindo a sua função. Porque a menina Yasmin, que tinha uma sentença judicial para que tivesse direito a uma UTI neonatal, faleceu 14 dias depois, sem ter acesso à UTI, e a secretaria tendo sido notificada 3 vezes da sentença judicial. O doutor André entrou com uma ação com relação à morte da criança e foi ameaçado. O doutor André, através da sua ação como defensor público, inúmeras vezes conseguiu salvar vidas através da disponibilização de medicamentos, de UTIs, de exames, enfim, a função que cabe para que se possa cumprir a lei e defender as pessoas. E a última coisa que nos surpreende sobremaneira é o levantamento que foi feito pelo Benasus, no sentido de verificar que dos 378 milhões, se não me falha a memória, que foram repassados do governo federal para o governo local, fundo a fundo, havia em março 238 milhões na conta, no BRB. Em março, hoje me parece que essa quantia já é maior, porque está sendo rendendo juros, rendendo dividendos. Então a saúde, na situação que se encontra, nós temos mais de 200 milhões na conta. Aí vocês me perguntam, portanto o problema não é falta de recursos? Creio que não. Creio que não. Aí se me perguntam, mas o governo do Distrito Federal não está vivendo uma crise de arrecadação? O governo tem um superávit de por volta de 2 bilhões. Excesso de arrecadação. Não há crise financeira. Superávit. Excesso de arrecadação. Arrecadação excessiva. De por volta de 2 milhões, eu pego o valor exato. E gastou este mês, já gastou por volta de 231 milhões em publicidade. Para o Hospital de Santa Maria, foi pouco mais de 300 mil reais foi gasto em publicidade para a abertura do hospital, que abriu apenas o ambulatório. E nós estamos falando que tem na conta, ou tinha na conta, por volta de 280 milhões, vai ser nesse momento, enfim, em março, 238 milhões da saúde sendo aplicado. Portanto, essa situação faz com que nós tenhamos aqui esta discussão para que as pessoas que estão trabalhando com isso e que têm dados possam se pronunciar e nós possamos discutir a saúde no Distrito Federal. E com essas palavras eu abro esse debate e passo a palavra, que me parece que tem problemas de horário, para a doutora Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira, da Procuradoria do Ministério Público de Contas do Distrito Federal.
Bom, boa noite. Eu tenho a senhora deputada Érica Cocai, demais autoridades que compõem a mesa, senhores conselheiros do Conselho de Saúde Local, servidores, senhoras e senhores. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que me foi formulada para estar aqui nesse debate e trazer uma visão, ainda que superficial, em razão do formato desse evento, não dá muito para nós aprofundarmos, mas o entendimento do Ministério Público sobre a questão do SUS no Distrito Federal. Eu acredito que os senhores devem estar interessados aqui nesse momento, não em ouvir a opinião pessoal de cada um de nós, mas o que de concreto o Ministério Público tem feito para esse SUS. Então, eu gostaria de iniciar e vou pedir desculpa aos presentes. Eu vou ter que fazer bastante leitura, porque nós temos muitos dados para trazer e para não correr o risco de trazer alguns dados errôneos, eu vou ter que me valer da leitura. Eu gostaria de iniciar, então, em relação a essa questão do SUS do Distrito Federal, lembrando o mês de agosto de 2007, quando se anunciou o propalado intento do governo do Distrito Federal em realizar uma ampla terceirização de serviços de saúde da rede pública local, envolvendo várias áreas, como, por exemplo, contratação de médicos anestesiologistas por cooperativas, contratação de serviços de laboratório, imagem, lavanderia, contratação de dentistas para o programa dentista nas escolas, contratação de ambulâncias. Bom, o Ministério Público nesse momento atua intensamente e tem continuado a atuar. Eu vou destacar apenas 3 desses temas, que é a questão da terceirização, vou destacar a questão das UTIs e, por final, a questão das contas do governo, que foram julgadas agora recentemente em 2008. Para que deixe até para os nossos colegas poderem trazer maiores dados e para maior reflexão de todos os senhores. Bom, com relação à questão da terceirização, eu destaco a questão da contratação dos médicos anestesiologistas, porque quando foi anunciada a necessidade de contratar esses médicos por cooperativas, o Ministério Público, após requisição de documentos e se debruçar em relação aos dados, ele conseguiu provar com documentos que o problema não era propriamente a falta de anestesiologistas na rede, mas sim falta de condições de trabalho, como cirurgias que eram desmarcadas não porque não tinham médico anestesiologista, mas porque faltavam insumos básicos, salas cirúrgicas e medicamentos, e também uma questão de baixa produtividade. Nesse momento, o Ministério Público expediu uma recomendação que foi assinada por todos os membros do MT que trabalham nessa questão, inclusive o Ministério Público do Trabalho, e desaconselhando a contratação de qualquer contratação de cooperativa para médicos anestesiologistas. De fato, não houve essa contratação naquele período. No entanto, agora em 2009, o GDF acaba de credenciar em caráter emergencial pessoas jurídicas para prestação de serviços de anestesiologia. Bom, ciente disso, o que o Ministério Público fez? Novamente requisitou, por meio de todos os seus ramos, informações a respeito e enviou ao secretário da Saúde a notícia integral de uma ação judicial movida pelo Ministério Público Federal, em que ele discute a contratação de uma cooperativa e ali ele deixa bastante claro a dificuldade e o problema e a gravidade da contratação dessas cooperativas. E nesse caso, a cooperativa tinha sido acusada de formação de cartel e preços abusivos, numa área tão essencial como é a questão da medicina e da prestação de serviços de anestesiologia. Recentemente, deu entrada no Ministério Público a resposta da Secretaria de Saúde, os membros do Ministério Público estão em contato para fazer essa análise e, a partir daí, deslanchar as ações estratégicas em relação a esse credenciamento. Bom, pela resposta, eu já queria deixar alguns dados para os senhores. A Secretaria informou que foram realizados concursos em 2007 e 2008, tendo sido aprovados, respectivamente, 50 e 70 candidatos, ou seja, em 2008 houve uma aprovação de 70 candidatos, o que desmente aquela afirmação de que não havia candidatos interessados na realização do concurso. No entanto, esses todos teriam sido nomeados, ou seja, 130, mas 29 não tomaram posse em 2007 e também 38 não tomaram posse em 2008. Atualmente, a rede conta com 237 médicos anestesiologistas e, nesse lapso de tempo, houve aposentadoria de apenas 16. A própria Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal confirma textualmente que existe a necessidade de preenchimento de vagas, mas não há previsão de realização de novo concurso, aguardando a autorização do senhor governador. No nosso direito, no Estado Democrático de Direito, na Constituição de 88, prover cargo público somente por meio de concurso público. Essa é a regra geral, então nós não podemos admitir
a prestação de serviços de cooperativas por meio de anestesiologistas, que isso é uma maneira de burlar o concurso público obrigatório, contratando-se empresas que não vão prestar serviços, no fim, é uma prestação de mão de obra sem concurso público. Mas o Ministério Público está analisando esses dados e certamente irá adotar as providências cabíveis, como adotou no primeiro momento. Bom, concomitantemente, em relação a esse assunto, o Ministério Público de Contas do Distrito Federal oficiou o Tribunal de Contas do Distrito Federal agora em 2009, dando a notícia ao Tribunal de Contas do DF do referido credenciamento, e com isso conseguiu que fossem movimentados um processo que o número é o 39697 de 2007, originário de nossa representação, por meio do qual o Ministério Público está questionando, junto ao Tribunal de Contas do DF, toda a questão da terceirização, não só a questão dos médicos anestesiologistas. É importante destacar que essa representação de 2007 ela contou com um trabalho brilhante do corpo técnico do Tribunal de Contas do Distrito Federal, inclusive também do voto do relator, que era o conselheiro Renato Rainha, por meio do qual ambos propugnavam por uma decisão em que se alertasse e se determinasse ao secretário de Saúde que ele se abstivesse de adotar qualquer providência para terceirização ou privatização de serviços médicos de anestesistas, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, enfim, qualquer terceirização até que a Secretaria apresentasse estudos que contemplassem análise técnica, econômica, financeira e operacional desta opção pela terceirização. Por que isso? Não é o Tribunal de Contas que quer, não é o Ministério Público de Contas que quer, é porque a Lei 8080 de 90, que é a Lei Orgânica da Saúde, ela só admite a participação complementar quando as disponibilidades financeiras forem insuficientes e observadas as normas de direito público. Além do mais, além desta norma, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela também condiciona a geração de tais despesas a estudos de viabilidade. Apesar desse voto, desse importante trabalho do corpo técnico, na verdade, o tribunal, afinal, em voto vencedor da conselheira Niciana Machado e também de outros conselheiros, ele venceu o posicionamento que o tribunal deveria apenas autorizar uma futura auditoria na Secretaria de Saúde para verificação ou não dos atos praticados com base na referida terceirização. Por isso, é que agora, recentemente, com base nesse credenciamento, o Ministério Público retornou o tema agora em 2009 e oficiou o tribunal para que esse processo retornasse o seu andamento, já que era apenas para uma futura auditoria quando esse processo de terceirização começasse. Nós entendemos que esse processo já começou e de uma forma bastante incisiva. E atualmente o tribunal, nesse processo, portanto, de terceirização, é bom que os senhores saibam que existe esse processo no Tribunal de Contas do Distrito Federal que questiona essa terceirização pretendida do serviço de saúde na capital. Esse processo aguarda uma manifestação da Secretaria de Saúde para que justifique esse credenciamento realizado dessas pessoas jurídicas para prestar esses serviços de anestesia na rede pública, e também outros atos existentes visando a concretização da terceirização de serviços de radiologia e laboratório. É preciso lembrar também que quando se tentou privatizar a questão dos serviços de lavanderia, o Ministério Público também atuou intensamente, chegou a ser lançado edital, mas à época, lá no medida de 2008, o próprio GDF anunciou a revogação do procedimento. Então, existe esse processo no tribunal, que é um processo bastante importante, o 39697 de 2007, em que está se aguardando a manifestação da Secretaria para que ela justifique o credenciamento desse serviço de anestesiologia. Bom, corretamente, o Ministério Público também procurou debater a questão da contratação de médicos por meio de seleção temporária. Em 2008, o GDF também anunciou essa intenção de contratar médico por meio de processo seletivo temporário, contratação temporária, e o Ministério Público de Contas ofereceu uma representação, que é a 12 de 2008, entendendo que, além de legal, essa possibilidade de contratação, que não havia justificativa, não havia qualquer motivação para essa contratação temporária e excepcional. Também se tentava contratar médico anestesiologista à margem do concurso público obrigatório. Bom, apesar de o Tribunal de Contas haver liberado o edital de seleção temporária, o Ministério Público recorreu, o recurso ainda não foi analisado pela Corte, e recentemente o assunto voltou à carga por força da questão da epidemia da gripe suína. Novamente, o governo do Distrito Federal aciona com a possibilidade de contratação temporária de mais de 400 profissionais, ou 400 profissionais, e também 400 estagiários, de forma diversa da contratação com vínculo efetivo, que é o que nós entendemos que deveria ser
o correto, salvo a excepcionalidade do artigo 37.9 da Constituição Federal, que precisa ser fundamentada. Então, o Ministério Público já ofereceu uma representação, o Ministério Público com o DF, até 24 de 2009, questionando essa medida. O conselheiro Renato Rainha, ele despachou dando 5 dias para que a Secretaria de Saúde justificasse a contratação pretendida desses médicos, desses 400 profissionais, temporariamente. O segundo ponto que eu queria deixar para os senhores também para reflexão é a questão das UTIs, né? O Ministério Público, mais uma vez, ele tem tratado dessa questão e o Ministério Público de Contas ofereceu uma representação que é 33 de 2007, dando conta do excessivo gasto público com UTI na rede privada e querendo que a Corte analisasse essa questão sob o aspecto da legalidade, da economicidade, da legitimidade da despesa pública. À época, foi ressaltado que a rede de saúde contava com 185 leitos próprios de UTI, além de 59 contratados e 12 conveniados, totalizando 256 leitos. Dentre os hospitais públicos, a maior quantidade estaria no Garraes, com 64 leitos. Estavam bloqueados, naquela época, 28 leitos por falta de pessoal e equipamento. Ou seja, apenas 157 leitos próprios atendiam aos cidadãos. Nos hospitais privados, o Santa Helena era que oferecia a maior quantidade de leitos, 17. O déficit de leitos informado ao Ministério Público foi de 101 leitos, ou então apenas 30 imediatamente para eliminar a fila. Na época, previa-se a abertura de 44 leitos no Hospital Santa Maria. Segundo informado pela própria Secretaria de Saúde ao Ministério Público, para equipar um leito de UTI, o Ministério da Saúde informava que era necessário um investimento de R$130 mil. Bom, além dos custos, obviamente, para equipar, nós temos que entender que são necessárias algumas obras, reformas e pessoal. O custo médio diário de UTI informado ao Ministério Público era de R$2.430 aproximadamente. Bom, essa representação foi analisada pelo Corpo Técnico do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que também emitiu fez um excelente trabalho, e observou que, todavia, que os valores eram diversos, né? O GDF teria pago por diária, em leitos de UTI, o valor de R$3.000, né, diverso do que era informado ao Ministério Público, evidenciando na prática um percentual maior nessas contratações de leitos de hospitais da rede privada. Considerou-se mais que a informação errônea da Secretaria de Saúde ao Ministério Público era um ato potencial de ausência de honestidade. Chamou-se atenção também para a enorme coincidência entre os valores pagos para os hospitais, quando certo é que esses valores deveriam variar, pois intuitivamente representam procedimentos diferentes para cada paciente. No caso, agravou-se o fato, nós conversávamos aqui antes de começar, que é impossível, né, ao ente público fiscalizar a efetiva aplicação dos procedimentos médicos destinados a um paciente em uma UTI. Considerou-se ainda que isso é muito importante, que é um parecer técnico, né, ainda em apreciação, mas é um parecer técnico, que é mais econômico a Secretaria prover os próprios serviços de UTI do que contratá-los à iniciativa privada. Consignou-se também, e isso é importante, que o valor médio diário gasto no DF é bem superior ao que tem sido prático no mercado brasileiro, ofertando uma tabela a respeito. E mais, que com menos de R$10 milhões, o DF estaria plenamente apto a suprir a necessidade de leitos de UTI. Fez assim um comparativo desses valores, e isso é importante, porque quando nós analisamos a despesa pública no âmbito do controle externo, que é no âmbito do Tribunal de Contas, né, nós temos o artigo 70 que nos obriga a analisar não só a legalidade da despesa, mas a economicidade dessa despesa e a legitimidade dela. Então fez assim um comparativo desses valores que nós precisamos para equipar leitos de UTI com gastos de show no Distrito Federal. Por exemplo, shows em 2008, mais de R$50 milhões. Em publicidade em todo o GDF, mais de 150 milhões. Isso para concluir que é uma nítida desproporção de prioridades. Bom, após o parecer do Ministério Público, esse processo, esses autos que questionam essa questão da UTI, abordam a questão da UTI, foram distribuídos à relatora, a conselheira Marli Viandelli, e aguardam julgamento. Também muito importante que os senhores tenham ciência de que há esse processo. Preciso deixar também mais um dado, que em 2009 já foram liquidados quase 30 milhões com pagamento a leitos privados de UTI. Eu gostaria de registrar que o Ministério Público também tem atuado ativamente em relação aos leitos de UTI do Hospital Regional de Santa Maria. Todos sabem, acho que devem saber,
que, ao ver do Ministério Público, o contrato de gestão, entre aspas, celebrado com a Real Sociedade Espanhola, no valor de mais de 200 milhões de reais, é manifestamente inconstitucional. O Ministério Público deve ter autor, primeiro da segunda Promotoria de Saúde e da minha colega Cátia Vergara, que poderá falar, já ajuizou a ação civil pública e, apesar de concedida a liminar, foi cassada pelo Tribunal de Justiça e o Ministério Público do Distrito Federal recorreu. O Ministério Público questionou o próprio contrato de gestão celebrado com a Real Sociedade Espanhola de Beneficência. E essa questão está submetida ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e agora em grau de recurso. O Ministério Público está, inclusive, saindo já da esfera local para recorrer dessa decisão. No âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o MP de Contas também ofereceu uma representação, que é a 7 de 2009, a respeito dessa contratação da Real Sociedade Espanhola. O corpo técnico do tribunal concluiu também, tem pareceres técnicos, concluindo pela ilicitude da qualificação da entidade e do contrato celebrado. O Tribunal de Contas, no entanto, por maioria, inclusive com voto de desempate do presidente, indeferiu a liminar pleiteada pelo Ministério Público e decidiu mandar ouvir a Secretaria de Planejamento e Gestão, em face da qualificação da Real Sociedade Espanhola, e também a Secretaria de Saúde a respeito. Os autos estão na segunda Inspetoria de Controle Externo, no momento, para analisar essas respostas. Então, o processo que no Tribunal de Contas do Federal discute o contrato de gestão é o processo 4027 de 2009. Bom, para completar essa situação, recentemente, como foi aqui já discutido, foram quarteirizados os serviços de UTI do Hospital Regional de Santa Maria. Também o Ministério Público deve ter autor, primeiro a doutora Cátia Vergara, ajuizou uma ação civil pública, foi concedida a liminar e, mais uma vez, cassada no Tribunal de Justiça. De fato, assim, de forma semelhante, o MP de Contas deve também oferecer uma representação, a 4 de 2009, afirmando que não há previsão no contrato de gestão para essa subcontratação em tela. Além de que a entidade expressamente contratada para o fim de gerir o Hospital Regional de Santa Maria haver afirmado junto à Receita Federal que não estava apta para prestar serviços de pronto-socorro e urgência, e que tornou duvidosa essa qualificação, até porque no contrato de gestão expressamente constava como sendo do seu dever prestar serviços de urgência, emergência e cuidados intensivos. Por meio do mal-assinado pregão, querem contratar 70 leitos de UTI, 12 meses, servidores, sem procedimento seletivo, além de equipamentos, etc., no valor de mais de 34 milhões de reais. Bom, venceu o certame a empresa que foi aqui citada. Acontece que o Ministério Público, com posição dos autos do procedimento licitatório, denunciou que todos os atestados apresentados em favor da vencedora, emitidos em tese por pessoas jurídicas diversas, contêm a mesma assinatura. E uma delas, a assinatura de uma pessoa que aparece na relação de médicos e equipe multidisciplinar apresentada pela própria empresa na licitação. Em consulta à Receita, verificou-se que o representante legal de uma delas é também sócio administrador de todas as demais empresas que atestaram a capacidade técnica da vencedora do pregão. Apesar de todos esses graves indícios, houve uma votação no tribunal em que a relatora conselheira Michel Machado, o tribunal indeferiu, achou por bem indeferiu o pedido de suspensão formulado pelo MP e afirmando, que essa matéria estava sujeita à apreciação do Poder Judiciário e determinou que, em futura informação, o corpo técnico do tribunal analisasse os fatos trazidos pela representação. Não foi fixado o prazo para essa análise ainda. Então, essa é a situação dos leitos de UTI, como está sendo abordado pelo Ministério Público de Contas DF, que minha colega Cátia pode, inclusive, depois complementar. Por fim, para não se cansar muito, eu vou apenas apresentar alguns dados aqui para deixar a reflexão de todos em relação às contas do governo, que foram o parecer prévio das contas do governo, que foi recentemente aprovado em 2008 pelo Tribunal de Contas Federal. Como os senhores devem saber, esse parecer prévio relativo às contas do governo do exercício é julgado por esta casa. O Tribunal de Contas aprecia o parecer prévio pela aprovação ou não. Vou deixar alguns dados para os senhores terem uma ideia da dimensão do SUS no Distrito Federal. O governo do Distrito Federal teve como despesa realizada na saúde o valor de 3,1 bilhões de reais, sendo que 1,5 é do Fundo Constitucional DF e 1,6 com recursos próprios. Esse Fundo Constitucional do DF são os recursos de toda a nação brasileira, foi destinado à capital da República, que estaria em torno de 6,6 bilhões de reais só no exercício de 2008. O SUS transferiu aproximadamente 367 milhões de reais para o Distrito Federal.
O Distrito Federal cumpriu, dessa forma, o limite mínimo em aplicação de saúde com superávit. Bom, no relatório, mostra-se que aproximadamente 160 milhões foram aplicados na manutenção de contratos para prestação de serviços de assistência à saúde, na área de terapia renal, intensiva, cirurgias, etc. Mais da metade desses valores foram destinados aos hospitais privados. Citam aqui como destaque Santa Helena, com 17,4 milhões. Somente com a execução de serviços de limpeza, gastaram-se 89,3 milhões. Vigilância, 74,2. E alimentação, 65,4 milhões. Foram gastos 158,9 milhões com aquisição de medicamentos, englobando os quase 30 milhões com medicamentos de alto custo. O número de leitos públicos, segundo as contas do governo, foi 8% menor do que o exercício anterior. Foram realizados 29,8 internações para cada leito hospitalar. O quantitativo de pacientes procedentes de outros estados da federação decresceu. Se em 2006 nós tínhamos 21,7%, em 2008 nós estamos com 19,2%. Apesar do coeficiente de mortalidade geral ter sido menor nos últimos 4 anos, o de mortalidade materna e infantil voltaram a crescer. No entanto, o programa Assistência Integral Materno-Infantil somou apenas R$ 670 mil, equivalentes a 36% da despesa autorizada, inferior em mais de 50% ao que foi consumido em 2007. Em 2008, foram despendidos 9,4 milhões no programa Controle de Doenças Transmissíveis, valor que foi superior ao anterior. Entretanto, quase 40% desses recursos foram destinados ao Instituto do Coração, administrado pela Fundação Zerbini. Os gastos com o PSF dobraram em relação a 2007, ou seja, totalizaram em 2008 4,8 milhões, mas a cobertura da população ainda é de 8,7%, abaixo dos 10% preconizados pelo Ministério da Saúde. Em 2009 já foram empenhados 3,6 milhões para esse fim, mas foram liquidados apenas R$ 922 mil. Sobre o Programa da Saúde da Família, eu gostaria de recordar que também em 2007 o Ministério Público DF Território, o MP de Contas DF, realizaram uma blitz nas unidades de saúde e encontraram aquela conhecida e duvidosa classificação de equipes completas e incompletas, totalizando respectivamente 41 e 34 equipes, ou seja, 75. Havia variação de salários para cargos idênticos, a relação de endereços de imóveis locados não coincidiam, faltavam medicamentos, profissionais, enfim. O MP representou o Tribunal de Contas DF, a representação em 21 de 2007, formou um processo que, lamentavelmente, passados 2 anos, ainda não tem instrução associada nem relator designado. Em março agora, o MP rogou ao Tribunal de Contas DF a adoção de providência, mas o processo continua com o mesmo andamento. É importante que os senhores saibam que existe um processo também no Tribunal de Contas Federal que vai analisar a questão da gestão do Programa Saúde da Família. De 2007 a 2008, houve aumento de despesas com o pessoal, só que eu gostaria de deixar bastante claro que o PCDF diz que a despesa está próxima do limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 44,1%. Não chegou ainda até lá, então é possível ver contratações, sim, por lei de concurso público. Esses dados, eu acho que são suficientes para os senhores terem uma ideia da dimensão do SUS no Distrito Federal. Quanto se gasta, quanto se recebe, inclusive da nação brasileira, para que nós possamos fazer um serviço de saúde pública de qualidade. Eu gostaria de dizer que eu costumo afirmar que não há falta de recursos, mas há falta de gestão desses recursos. Eu entendo que com trabalhos técnicos como esse poderiam ajudar a Secretaria a optar não por terceirizações que não se apresentam de forma econômica para o Estado, mas sim em aprimorar a sua rede pública para prestar um serviço melhor para a sociedade, que isso é possível de ser feito. Além dessas questões, eu gostaria de dizer para os senhores que há muitos assuntos que o Ministério Público vem acompanhando, como a aquisição e dispensação de medicamentos excepcionais, cujos recursos federais muitas vezes não são utilizados, não são bem contabilizados, além de casos como o SAMU e tantos outros. O Ministério Público também tem atuado em inúmeras outras frentes que devem ser abordados aqui por todos os colegas da mesa. E quero dizer para os senhores que, sim, da parte do Ministério Público tem havido trabalho bastante rigoroso em relação a essas questões. O Ministério Público não tem deixado nem de representar o Tribunal de Contas Federal, no meu caso, que atuo no Tribunal de Contas Federal, o Ministério Público de Contas não tem deixado de atuar
tem atuado por meio de representações, pareceres, e o Ministério Público da Territórios também perante a Justiça, mas eu gostaria que o senhor soubesse que a decisão, o julgamento, não cabe ao Ministério Público, né? No caso do Ministério Público de Contas, ele representa o tribunal e o julgamento é feito pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal. No caso do Ministério Público do DF Territórios, é juizada a ação e o julgamento é feito pelo Poder Judiciário aqui no DF. Então, com essa singela abordagem, eu gostaria de deixar à disposição do doutor da mesa os documentos que eu aqui citei, todos os documentos estão aqui, poderão ser compulsados pelos senhores, e essa é uma forma do Ministério Público também pedir e se associar aos órgãos de controle, notadamente para mim o controle social, porque só bem compreendendo o sistema é possível fazer uma boa fiscalização, né? Então, na nossa avaliação, quanto maior for a publicidade e a transparência desses dados, para que os senhores possam deles se apoderar, maior nós teremos um controle desejável desses recursos públicos que estão sendo investidos para a saúde pública no Distrito Federal e tentar compreender por que e como esses serviços, apesar dessa quantidade de recursos públicos que são dispensados, terminam não trazendo à população o serviço público de saúde que era o desejável, que é o que nós todos almejamos, inclusive com base no texto da nossa Constituição Federal de 1988. Então, deixo à disposição da mesa os documentos que eu citei e agradeço a todos pela paciência e peço desculpa por ter me alongado. Obrigada. Obrigada, doutora Cláudia. Deixa eu ler apenas uma carta, uma nota. Bom, enfim, diz o deputado Dr. Charles, manda, tendo em vista a realização do debate para discutir políticas públicas de saúde no DF, assunto da mais alta relevância para esta Comissão de Educação e Saúde, justifico minha ausência em virtude de estar participando no mesmo dia e horário da audiência pública de minha autoria para a discussão das poligonais relativas aos limites físicos da região administrativa de Vicente Pires. Aproveito para desejar sucesso e êxito a este importante evento. Atenciosamente, do deputado Charles, presidente da Comissão de Educação e Saúde. E passo a palavra nesse momento para o defensor público, doutor André de Moura Soares. Boa noite a todos. Pessoal, excelentíssimo presidente da mesa, as nobres promotoras e todos os componentes da mesa. Os dados que foram aqui trazidos pela doutora Cláudia Fernanda, são dados que são muito importantes, mas que às vezes podem parecer uma coisa muito técnica, parecer uma coisa um pouco abstrata. A Defensoria, na lida diária com a situação do cidadão, aquela pessoa que sofre as consequências de todos os desmandos, de todas as questões que foram aqui muito bem traçadas pela doutora Fernanda, elas reclamam a adoção de providências e a valorização do Sistema Único de Saúde no Distrito Federal e reclamam que essas atitudes elas venham logo. Não é possível mais que se postergue a adoção de soluções que podem salvar vidas. O que a Defensoria testemunha com muita tristeza hoje é que as pessoas falecem no Distrito Federal por falta de UTIs. É que não existe muito controle sobre qual o tratamento está sendo dispensado pelos pacientes do SUS na rede hospitalar privada. A doutora Cláudia mencionou o valor pago a título dessas internações de UTI na rede privada. E quando ela mencionou a dificuldade de fiscalização, me veio à mente dois casos muito eloquentes e muito emblemáticos para essa falta de fiscalização. Um deles, eu encaminhei as pessoas que eram vítimas do abuso ao Ministério Público, elas tiveram depoimentos colhidos pelo Dr. Jairo Bisol. Existiu um paciente que foi transferido que não conseguiu vaga de UTI na rede pública. Essa pessoa foi transferida para um hospital particular. Ela evoluiu bem, ela melhorou e precisava retornar ao hospital de origem.
Ela estava ocupando um leito de UTI em que os custos giram na faixa de 4, 5 mil reais por dia. Ela já tinha indicação de alta de UTI. O hospital particular pediu ao hospital de origem, ao hospital de base, que resgatasse essa pessoa. A pessoa não foi resgatada. Ela ficou 20 dias internada em uma UTI de um hospital privado sem necessidade. Chegou ao absurdo de que eu tive que fazer, o processo estava com a Procuradoria do DF, eu tive que fazer um pedido ao juiz para determinar ao secretário de saúde que fizesse a desinternação do paciente de uma UTI e, caso não houvesse vaga na rede pública para recebê-lo num leito comum, que pelo menos procedesse a transferência de uma UTI para um quarto comum, que era mais barato. Esse paciente, como a melhora dele já era significativa, ele e a família disse isso em depoimento ao Ministério Público, ele já não suportava mais a comida do pronto-socorro, da UTI. Ele descia para o hospital para comer cachorro-quente. Isso é um depoimento que um paciente de UTI, nossa, eu não aguento mais essa comida, eu vou ali comer um cachorro-quente, gerando problema inclusive para o hospital particular. O Ministério Público, eu sei que está adotando providências em relação a esse caso, está documentando, já ouviu. Um outro caso de uma moça, e que eu levei pessoalmente ao Ministério Público na ocasião, ela estava internada, o pai dela estava internado numa UTI privada, precisava de alta porque, pelo estado de saúde dele, ele não era mais recomendado a UTI, ele precisava de um tratamento especializado, mas a internação na UTI já era desaconselhado do ponto de vista de saúde. Eu levei essa moça, que só foi desinternada depois que a questão foi veiculada na televisão. Aí a Secretaria de Saúde procedeu à internação. Ao mesmo tempo em que eu tentava desinternar alguém de uma UTI privada, eu tinha um outro paciente buscando leito de UTI por via judicial. Eu fiz um levantamento com os colegas defensores que atuam no plantão, que atuam de madrugada, que atuam à noite. Esse ano, até quinta-feira passada, nós já havíamos ajuizado mais de 1.000 ações com pedidos de internação de UTI. Eram 1.000 pessoas que estavam com a saúde agravada, com a saúde fragilizada e que elas precisavam de internação numa UTI e muitas delas, isso é um dado alarmante, muitas destas pessoas que precisavam de internação, que precisavam de atendimento imediato, morreram no Distrito Federal sem atendimento médico. O último exemplo de uma morte sem atendimento médico é de ontem. Uma moça com suspeita de gripe suína, precisava de UTI, eu não estava na defensoria, foi uma colega quem atendeu, mas ela, desde 8 horas da manhã, ela tinha indicação para UTI. Às 4 horas da tarde, a vaga ainda não havia sido encontrada. O bebê, que ela já estava de 8 meses e meio, faleceu, e ela faleceu. E o que eu tenho visto, o que a Defensoria tem percebido, é que às vezes se acusa o Ministério Público de acusações injustas de que o Ministério Público tem tentado atrapalhar a solução dos problemas. Não. O que o Ministério Público tem feito, e eu acompanho esse trabalho diariamente do Ministério Público, é fazer com que os preços adotados, a medicação, os tratamentos, eles sejam o mais eficientes e o mais barato possível. E o caos da saúde tem sido utilizado como desculpa para uma política de privatizações, que não traz benefício para a população, que não traz eficiência no tratamento. É muito triste que a Defensoria lida com esse problema todos os dias, de que pessoas com câncer, que já têm a saúde fragilizada, precisam buscar a justiça. A judicialização das questões de saúde é algo horrível. E eu que sou o responsável pela judicialização de 70% a 80% das ações, eu digo, a pior coisa que tem para a cidade, a pior coisa que tem para a população é a judicialização dessas questões. A pessoa que está fragilizada, que tem um comprometimento da saúde,
ela não pode ser obrigada a enfrentar a burocracia da própria defensoria, ela não pode ser obrigada a enfrentar todas as dificuldades para ter acesso ao que a Constituição Federal proclama com muita eloquência: o direito à saúde, o direito aos meios de recuperação da saúde, aos esforços. Hoje, a omissão do Estado em propiciar um atendimento digno aos doentes, ela tem aberto uma nova via de ações judiciais. As pessoas que têm ingressado na justiça, os familiares dos mortos e das pessoas que não recebem atendimento adequado, que têm buscado a justiça para pedir indenizações contra o Estado pela omissão estatal. Se a solução, o Ministério Público tem apontado soluções com muita propriedade e tem apontado mecanismos para redução dos danos e para resolução desses problemas. Se o Ministério Público não for ouvido, se não se mudar a política institucional na saúde, se as pessoas envolvidas nesse drama, num drama cotidiano, não forem ouvidas, a situação da saúde pública ela vai se tornar muito maior. Os recursos que existem e a comprovação da existência de recursos se vê no dia a dia, mostra que ainda é possível salvar a saúde pública do Distrito Federal, que está na UTI. Aliás, ela não está na UTI porque no Distrito Federal não existe vaga de UTI. Infelizmente. Esse é o grande problema. Eu acho que a postura de hoje é muito mais ouvir o Ministério Público, ouvir o trabalho cotidiano que a doutora Kátia, que a doutora Cláudia, que o doutor Jairo e que o Ministério Público tem levado nessas questões de saúde pública. As pessoas não podem ser enganadas e ouvirem constantemente que o Ministério Público é o vilão, que o Ministério Público é que não quer permitir que a saúde do Distrito Federal melhore. Com certeza nós teríamos coisas muito melhores para fazer e não gostaríamos de estar envolvidos com essas questões de saúde. Então, sem me alongar muito, eu acho que debates como esse eles são muito importantes. Um problema só pode ser resolvido quando ele for de conhecimento público, quando todas as pessoas realmente souberem a dramaticidade que a questão de saúde traz. E aproveito o ensejo para dizer a toda a população, para dizer aos conselheiros de saúde, de que a Defensoria Pública atua como aliado do doente, aliado dos servidores da saúde, para que realmente o sistema de saúde do Distrito Federal seja humanizado. Muito obrigado. Eu vou aproveitar a fala do André para ler uma nota da Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal, a DEPDF, uma nota de repúdio. A Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal, em obséquio da defesa intransigente das prerrogativas do defensor público André de Moura Soares, vem a público para, de maneira veemente, repudiar a indevida e desmedida investida do senhor secretário adjunto de saúde, Florencio Figueiredo, contra um dos corajosos integrantes da instituição Defensoria Pública. O drama da pequena Yasmin não substancia caso isolado no Distrito Federal. Relegada pela Secretaria de Saúde, mesmo com a admoestação judicial, evoluiu a óbito em razão de flagrante e notória desorganização administrativa. E como Yasmin, outras tantas pessoas aguardam atendimento de saúde de excelência. Aliás, bem sabe o senhor secretário adjunto que, apenas no corrente ano, aproximadamente 1000 ações foram ajuizadas pela Defensoria Pública para salvaguardar o direito básico de todo e qualquer cidadão, a saúde. Em recentíssima entrevista, o senhor secretário adjunto de Saúde foi incisivo em afirmar que, a partir do dia 1º de setembro de 2009, o problema da ausência de leitos de unidade de terapia intensiva na rede pública estaria resolvido. Entretanto, já nas primeiras horas de ontem,
o Distrito Federal era novamente debandado para resolver a situação de um eletricista, morador da Asa Norte, que, para a angústia de seus familiares, tentava em vão a internação em UTI do Hospital Regional do Guará. E mais grave, com documento expresso da Central de Regulação de Leitos que, por sua vez, assentava uma vez mais não poder atender o paciente com a prontidão necessária. O grave problema da saúde pública, em verdade, não será resolvido com intimidações ou ameaças, veladas ou não, contra qualquer defensor público que, na estrita defesa do cidadão, afirma a insensibilidade do secretário adjunto de saúde. Investida desses jaez, apenas e tão somente evidenciam a absoluta falta de preparo, e eu vou ler, absoluta falta de preparo do ocupante de tão nobre e árduo cargo público. Secretaria Adjunta de Saúde. Por isso que, diante de tão ignóbil intervenção do senhor secretário adjunto de Saúde, a DEP-DF reafirma à carente população do Distrito Federal que não se esquivará do dever de assegurar a todo e qualquer defensor público o direito de exercer suas prerrogativas com a mais ampla autonomia, ainda que, para a promoção da justiça, tenha de enfrentar a astuta intimidação daqueles que transitoriamente ocupem cargo público relevante. Assina Jair Lourenço de Almeida, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal, ADEP-DF. Nossa solidariedade também, doutor André. Esperamos todas e todos que continuem trabalhando em defesa da população. E nesse momento eu passo a palavra à doutora Cátia Gisele Martins Vergara, da segunda Promotoria de Defesa da Saúde do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Como de costume, eu cumprimento a todos os integrantes da mesa e aos senhores e às senhoras, na pessoa desta feita da Mariângela, conselheira, combatente, defensora do Sistema Único de Saúde, defensora desse modo de inclusão social maravilhoso, conquista da nossa sociedade, tão difícil de ser implementado aqui no Distrito Federal. Bom, ouvindo a fala da doutora Cláudia e do doutor André, fica pouco para que eu aqui fale aos senhores. Afinal de contas, eu não tenho nenhuma notícia boa. A saúde realmente tem um problema muito sério no Distrito Federal, um problema de gestão. Não é de verbas de recursos públicos na nossa consideração, pelo que nós temos observado do orçamento, enfim. E, infelizmente, o Ministério Público vem lutando primeiro pelos meios extrajudiciais. Esgotados esses meios extrajudiciais, restam ao Ministério Público os meios judiciais, como bem relatado aqui pela doutora Cláudia, mas infelizmente também pelos meios judiciais nós não estamos encontrando uma contrapartida por parte do Poder Judiciário. Não obstante, nessas ações, em geral, tenhamos uma liminar na primeira instância, pelo juiz sensibilizado com toda a situação. Em geral, essas ações, essas liminares concedidas, elas são cassadas em segunda instância nos níveis superiores. Isso aconteceu com o programa Dentista na Escola, isso aconteceu com a questão do Hospital Regional de Santa Maria, especificamente a terceirização à Real Sociedade Espanhola. Aconteceu também em relação à própria quarteirização da gestão dos serviços de UTI
do Hospital Regional Santa Maria pela Real Sociedade Espanhola. Enfim, é dado na primeira instância essa liminar, considerar todos os pontos levantados pelo Ministério Público, mas infelizmente as instâncias superiores, né, por outros fundamentos, entende que essas liminares devem ser cassadas. E isso coloca realmente o Ministério Público numa posição assim, muito difícil, porque a tentativa de fato é de passar à sociedade que o Ministério Público é contra o funcionamento de um hospital, contra o funcionamento do programa Dentista na Escola, contra o funcionamento das UTIs, que sabemos que tem um déficit no Distrito Federal. E, na verdade, o Ministério Público não é contra nada disso, muito pelo contrário, o Ministério Público quer que a unidade hospitalar, no caso de Santa Maria, funcione, ele quer que tenhamos leitos de UTI suficientes no Distrito Federal, né? Ele quer um programa dentista na escola funcionando como deveria funcionar, mas o Ministério Público, por ser fiscal da lei, ele tem que zelar, né, pelo ordenamento jurídico vigente. Então, ele é contra não o funcionamento, né, da saúde em si, ele é contra a terceirização desse funcionamento, ele é contra o repasse da gestão do que entendemos e do que está escrito na Constituição Federal, na Lei Orgânica de Saúde, que os serviços e as ações e os serviços de saúde devem ser prestados diretamente pelo gestor, pelo poder público, e de forma complementar, aí sim, de forma complementar, quando necessário, se autoriza a empresa privada complementar, né, não se substituir. Então, o que o Ministério Público vem tentando no Distrito Federal que muitas vezes, né, vem se passando a imagem muito errada, é de que o Ministério Público está contra o funcionamento, de forma alguma. Nós não podemos entrar na máxima utilitarista de que os fins justificam meios, né? Então, nós precisamos de leitos de UTI, precisamos. Então, podemos fazer qualquer coisa para tê-los? Podemos pagar qualquer coisa para tê-los? Não, nós precisamos cumprir exatamente o que diz a lei. A lei não fala que pode-se fazer qualquer coisa, muito contrário. Nossos princípios administrativos, eles são bem claros em relação à questão de licitações, enfim. Então, nós não podemos pegar essa máxima utilitarista e aceitar de qualquer forma, né, que se possa fazer tudo. A exemplo agora, nesse momento da epidemia, nós também não podemos admitir que porque nós temos uma situação de epidemia e um sistema de saúde absolutamente precário, que se possa fazer tudo e qualquer coisa com dinheiro público de forma emergencial. O Ministério Público deve fiscalizar, né? Nós temos um exemplo de uma licitação que foi feita para a compra de material, de insumos em relação à gripe, no valor de 16 milhões, destinado à aquisição de kit influenza H1N1, no valor de 16 milhões, um pouco mais de 16 milhões, né? Chama a atenção essa compra emergencial, ou seja, não foi feita uma licitação e a justificativa é a epidemia. Chama a atenção que vários desses materiais, desses insumos, têm uma destinação que não propriamente a Secretaria de Saúde, que não propriamente os serviços de saúde. Então, nós temos previsto a destinação para alguns órgãos que nada tem a ver com saúde, por exemplo, como máscaras sendo encaminhadas a um órgão da SEDEST, enfim, um outro órgão qualquer, um órgão do próprio, diretamente ligado ao governador, enfim, que nada tem a ver com a saúde. Então, cabe ao Ministério Público sim questionar. E nesse caso específico, em reunião recentemente realizada com gestores aqui do Distrito Federal,
Nós chamamos a atenção da subsecretária de Atenção à Saúde sobre esse pedido de compra desse kit, e ela foi clara no sentido de que, da parte dela, veja bem, a subsecretária de Vigilância Sanitária, eu falei errado, a subsecretária de Vigilância Sanitária, a doutora Disney, foi clara que da parte dela não havia sido pedido feito dessa natureza, deste montante, né? Então, ou seja, são 16 milhões que num orçamento de bilhões pode não parecer nada, mas é muito importante em termos, né, de fiscalização do Ministério Público. Então, a gente não pode admitir que, por conta dessa epidemia, agora se possa fazer tudo e qualquer coisa. Não que o Ministério Público não queira que as pessoas sejam atendidas e o usuário tenha acesso à saúde, mas, infelizmente, nós não podemos admitir que, a título de uma epidemia, possa ser feita tudo e qualquer coisa. Somente para exemplificar, foi a deputada que me passou isso aqui, mas são dados que a gente sabe, mais ou menos, mas aqui estão os números, né? O que acontece em termos de orçamento no Distrito Federal que nós observamos é que os valores orçados, eles, em geral, não são executados, né, na sua integralidade, ou às vezes, muitas vezes, minimamente executados. Só para os senhores terem ideia, em relação ao orçamento, por exemplo, para a implantação de CAPS, né, Centro de Atendimento Psicossocial na área de saúde mental, que nós sabemos que aqui no Distrito Federal não é bom, é precário, absolutamente precário, para não dizer péssimo. A despesa autorizada aqui está de R$1.080.000. Não foi executado ainda, hoje, dia 3 de setembro de 2009, nesse ano, nada foi empenhado, nada foi executado, né? E assim vai em relação a vários outros, por exemplo, assistência aos adolescentes em risco pessoal e social, valor orçado R$1.088.000, empenhado, ou seja, só foi empenhado ainda R$1.335, né? No entanto, por exemplo, serviço com manutenção de contratos de serviço e vigilância, contratos de limpeza, esses não, as despesas autorizadas são absolutamente executadas, né, até hoje, orçadas, enfim, né? Agora, aquela questão da assistência mesmo, essa geralmente é deixada de lado. Isso aqui chama muita atenção, inclusive, algo, por exemplo, só na assistência à população penitenciária do DF, que também precisa de assistência à saúde, a execução aqui está de R$2, até hoje, R$2,56, empenhados apenas R$43.000, num valor orçado de mais de R$1.500.000, né? Então, assim, não dá para entender realmente, é inadmissível que a saúde esteja neste nível, como está, de forma tão precária, né, com um orçamento tão abundante, né, e ao mesmo tempo não executado, não investido, inclusive assim, passa-se os exercícios e valores são deixados para trás, a exemplo do caso da DST-AIDS, os valores federais repassados, eles ficaram parados durante anos, e outros mais, essa auditoria que foi citada pela deputada Érica, feita pelo DENASUS, ela demonstra aqui em minhas mãos vários itens, vários programas de recursos federais que foram repassados e que, no entanto, não teve essa execução aqui pelo Distrito Federal, verbas que ficaram paradas, ou então o próprio Distrito Federal não deu a contrapartida, né, que deve dar, por exemplo, assistência farmacêutica básica, ela é financiada pela União, no caso aqui pelo Distrito Federal, porque nós não temos municípios, ela é financiada, no caso, pelos 3 entes,
né? E aqui no Distrito Federal, por exemplo, a assistência farmacêutica básica, de acordo com essa auditoria aqui, a contrapartida do Distrito Federal, né, dentro desse pacto que existe financiamento, ela quase não existiu. Então, assim, o Ministério Público tem muito a fazer, é uma luta, é uma luta difícil, é uma luta que a gente faz muitas vezes, né, sofrendo alguns retalhamentos efetivamente, é difícil, como por exemplo o próprio doutor André aqui na sua luta diária de defensor pública, mas é o que nós temos a fazer e o que nós temos a oferecer, muitas vezes incompreendidos, né? E assim, o que eu tenho para falar para os senhores é isso: o Ministério Público, a luta do Ministério Público é de que o ordenamento jurídico seja efetivamente cumprido, que o SUS funcione como está descrito na Constituição Federal e na Lei Orgânica de Saúde, né? Nós não podemos aceitar jamais que os fins agora possam justificar todos os meios e aí se possa fazer tudo em nome desses fins, né? A gente não pode admitir e o Ministério Público vai estar sempre lutando contra isso. Bom, eu termino aqui para não me alongar e fico à disposição dos senhores para alguns questionamentos que porventura entenderem cabíveis. Obrigada. Obrigada, doutora Cátia. Eu recebi uma correspondência do deputado Chico Leite, que eu passo a ler. Congratulo a realização desta audiência para discutir políticas públicas de saúde no DF, ao tempo em que justifico minha ausência em virtude de compromisso inadiável anteriormente assumido. A atual gestão do GDF está querendo transformar o sofrimento da população em objeto de lucro para os empresários. Quem terceiriza na saúde está, na realidade, colocando o ser humano em último lugar. A falta de UTIs e de aparelhos de hemodiálise na rede pública, transformados em caríssimos convênios com hospitais particulares, os problemas da cirurgia neonatal, a escassez de medicamentos e de médicos, em suma, a ausência de respeito do atual GDF para com o direito fundamental à saúde do cidadão do Distrito Federal, já foi alvo de diversas denúncias de representação de minha autoria e de toda a bancada do Partido dos Trabalhadores. No ensejo, parabenizo a todos os participantes, em especial a deputada Érica Cocai, pela iniciativa de debate nesta casa. Deputado Chico Leite, do Partido dos Trabalhadores do DF. E passo a palavra para a doutora Amélia de Andrade, coordenadora geral da auditoria do DENASUS. Boa noite a todos, deputada Érica, demais membros da mesa e senhores conselheiros. Nós fomos convidados para falar um pouquinho para vocês sobre o que o DENASUS vem fazendo no GDF. O Departamento Nacional da Auditoria tem a responsabilidade de fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à saúde e avaliar os seus resultados, né? O que se faz com esses recursos que são repassados. O que a gente vem fazendo no GDF? Nós fizemos recentemente uma auditoria por solicitação da área técnica do Ministério da Saúde. Não fizemos só no GDF, estamos fazendo no Brasil todo para verificar a integralização da contrapartida. Fizemos uma auditoria também na verificação da aplicação dos recursos definidos de acordo com a Emenda Constitucional 29. Fizemos também uma auditoria na alta complexidade, especificamente no Hospital de Base do Distrito Federal. Também terapia renal substitutiva. É uma auditoria que, na realidade, foi um acompanhamento de uma auditoria que nós fizemos em 2004. Nós verificamos a TRS do Hospital de Base, do Hospital Regional de Sobradinho, Taguatinga e do CEANE, Serviço de Assistência Clínica e Nefrologia. Faremos agora, na próxima semana, uma auditoria nos medicamentos excepcionais, né, que as pessoas costumam conhecer como os medicamentos de alto custo. Está acontecendo nesse momento, nós estamos realizando nesse momento, estamos com uma equipe na rede, fazendo uma auditoria na atenção básica. Nós vamos visitar as unidades de atenção básica e vamos verificar também saúde da família. E temos a perspectiva de fazer ainda esse ano SAMU. E nós fizemos a auditoria na gestão, acho que há 2 anos atrás, e já havia um indicativo de nós verificarmos o SAMU. E aí eu trouxe para vocês aqui, eu acho que
alguns de vocês já conhecem, até porque um desses resultados parcial, essas auditorias não foram concluídas ainda, tá? Eu tenho aqui resultados parciais, né? Porque a gente tem uma dinâmica de trabalho, a gente faz as auditorias, elabora um relatório preliminar, notifica o auditado para apresentar a justificativa e somente depois desse que as pessoas conhecem como direito de defesa, não é propriamente um direito de defesa, né? Mas é uma oportunidade que a gente dá ao gestor de se manifestar em relação àquelas constatações iniciais que a gente faz, e somente depois disso é que a gente finaliza a auditoria. Então, essas duas ações que eu estou trazendo aqui, esses resultados parciais para vocês, elas ainda não foram concluídas. Mas elas ratificam o que já foi dito, né? O problema do GDF é um problema de gestão, não é falta de dinheiro. Então, a gente tem, por exemplo, a auditoria da emenda constitucional 29. Eu vou ler para vocês aqui algumas constatações que a gente considera relevantes. Os recursos do Tesouro Estadual inerentes à emenda constitucional 29 não são movimentados por meio do Fundo de Saúde do Distrito Federal, contrariando o artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 77 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. Os recursos são aplicados através de conta única, gerenciado pelo secretário de Fazenda. No ano de 2006, o GDF aplicou o percentual acima do previsto na emenda constitucional 29, no valor de R$ 162.493.201,93, ou seja, ele aplicou acima do que ele deveria. Isso deu um percentual de 15,87%. No ano de 2007, o percentual aplicado acima foi de R$ 375.388.472,82. Isso é um percentual de 18,84% acima do que ele deveria aplicar. E aí tem algumas outras constatações relevantes. Observa-se que a SESDF conta com um quadro de pessoal qualificado e comprometido com as ações sob sua responsabilidade. Entretanto, em relação à gestão dos recursos financeiros, foram relatadas dificuldades para a sua execução, como a área de atenção primária à saúde, estratégia de saúde da família, assistência farmacêutica, assistência às urgências e emergências, SAMU e odontologia. Então, todos esses gerentes informaram dificuldades em operacionalizar as ações por falta de recursos. E a gente verifica que realmente o recurso não falta. Foi feito um comparativo, foi feito um levantamento no exercício de 2008, onde a gente levantou os dados extraídos do Fundo Nacional de Saúde e fez um comparativo com a posição dos recursos que estavam depositados no BRB em 31/3. Então, para vocês terem uma ideia, o Ministério da Saúde repassou, pago fixo repassado para o GDF em 2008 foi de R$ 39.551.551.216,82. E em 31 de março existiam 31 milhões na conta. Quer dizer, o total repassado em 2008 foi de 39 milhões. Em 31 de março existia 31 milhões. A assistência farmacêutica básica foram repassados em torno de 9 milhões. Em 31 de março existiam 14 milhões, ou seja, existia mais recurso federal na conta do que foi repassado durante o ano de 2008. Com relação a agente comunitário de saúde, foram repassados 4 milhões e existia 15 milhões na conta em 31 de março. A gente tem mais algum. O total de recursos repassados foi de 378 milhões. E a gente encontrou 238 milhões na conta. Então, tem outras ações aqui que tem alguns diferenciais também. Então, a gente verifica que tinha recurso parado sem ser utilizado. Isso com relação à emenda constitucional 29. Eu tenho aqui a nota técnica, tenho outras constatações, também relevantes, mas eu destaco essas mais importantes. Com relação à assistência farmacêutica básica, que é uma ação também que a gente já, inclusive, encaminhou o relatório preliminar para a notificação, mas também nós emitimos uma nota técnica. Então, a SUS trabalha da seguinte maneira: quando a gente identifica algumas irregularidades que a gente considera que providências imediatas precisam ser tomadas, a gente emite um documento parcial para tomada de decisão. E como a doutora Cátia falou, realmente, valores não foram comprovados, o IDF não comprovou para a gente, num primeiro momento, a aplicação da contrapartida que ele deveria fazer, né, porque o financiamento aqui é do Distrito Federal e do Ministério da Saúde. Então, para vocês terem uma ideia, referentes aos exercícios de 99 e 2005, ele não comprovou o valor de cerca de 14 milhões que ele deveria de aplicar de contrapartida.
não prestou contas também através do relatório de gestão. Com relação ao exercício de 2007, ele não comprovou o valor de 4 milhões que ele deveria aplicar na contrapartida. Rendimentos das aplicações financeiras dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para o Fundo de Saúde do Distrito Federal, no exercício de 2006 e 2008, no valor de R$ 66 mil, não foram creditados e movimentados em conta corrente, ou seja, houve aplicação no mercado financeiro de recursos da assistência farmacêutica básica, que a gente não consegue comprovar se foram utilizados efetivamente na assistência farmacêutica básica. E aí a análise, que a gente verifica recurso e verifica o resultado disso, né? E aí a análise prévia que a equipe fez de alguns mapas de distribuição de medicamentos evidencia uma falta significativa de medicamentos para os programas de saúde da mulher e da criança nos exercícios de 2006, 2007 e 2008. Né? A gente identificou a falta de antibióticos, contraceptivos, broncodilatadores, antialérgicos, antiparasitários, suplementos vitamínicos, entre outros medicamentos. Falta significativa também de medicamentos do elenco mínimo e obrigatório para atenção primária nos exercícios de 2006, 2007 e 2008. Também detectamos mais 8 áreas com produtos farmacêuticos armazenados de forma desordenada, sem higienização, sem identificação recomendada, expostas a intempéries climáticas e ao acesso de roedores, insetos e outros contaminantes. Quer dizer, tem outros problemas também com relação ao condicionamento. Além de ter falta de medicamento, em todos esses exercícios foi detectado através do controle de entrada e saída, de análise de mapa de distribuição, e ainda a questão do acondicionamento dos medicamentos. Enfim, nós estamos realizando a auditoria no GDF, né, dentro da prerrogativa que nós temos de realizar essa auditoria, dentro da capacidade que nós temos. A gente às vezes não faz mais porque nós somos poucos, nós temos responsabilidade de realizar a auditoria no Brasil inteiro, a gente precisa às vezes deslocar técnicos de outros estados, mas nós estamos investindo no GDF, nós estamos realizando essa auditoria para oferecer esses dados tanto para a gestão, quanto para o Ministério Público, quanto para os parlamentares, quanto para os conselheiros de saúde, para exercer o seu papel enquanto agentes sociais. Esses são resultados preliminares, eu trouxe aqui as 2 notas técnicas e fico à disposição de vocês para quaisquer outros esclarecimentos. Obrigada. Obrigada, doutora Amélia de Andrade. E eu vou ler para vocês. Bom, enfim, eu vou perguntar às pessoas que querem fazer uso da palavra para que possam apenas levantar a mão e nós vamos escolher as inscrições. Nós vamos controlar o tempo, as pessoas falam todas e depois nós passamos para a mesa. E a gente vai controlar o tempo em 3 minutos. Mas eu vou ler uma nota que me chegou dos sindicatos médicos. A saúde de lucro. Saúde pública não é prioridade para o GDF. Sem gestão e investimento, o caos se instala nos hospitais do DF. Para assegurar as condições mínimas de trabalho e de atenção aos doentes que recorrem às unidades de atendimento, os médicos vão realizar na próxima quarta-feira um dia de luto pela saúde pública do Distrito Federal. A classe médica quer alertar a todos para a situação de abandono e sucateamento da rede pública, onde profissionais trabalham sobre elevado ambiente de estresse diante da escassez de equipamentos, exames, leitos, medicamentos e até mesmo locais para acolhimento dos pacientes que são esquecidos nas portas dos hospitais, sem um mínimo de dignidade e respeito à pessoa humana. Isso é fruto da prioridade que a saúde recebe do governo do Distrito Federal, que este ano destinou 10% a menos de recursos para a saúde no orçamento com relação a 2008, enquanto em sentido inverso, engordou o caixa das obras em 50%. Brasília, que é reconhecida pela elevada qualidade de vida, tem um sistema público de saúde que não está à sua altura. Tanto que os próprios usuários, em pesquisa feita pelo renovado e isento Instituto Vox Populi, condenam o sistema público da capital do país com 52,8% de avaliações negativas. O GDF até tenta colocar a culpa nos médicos, mas a população sabe que não são estes profissionais que respondem pelo que existe
de positivo, mas a população sabe que são estes profissionais que respondem pelo que existe de positivo, apontado os profissionais de saúde com 63,5% de aprovação pela população, enquanto o governador, em pesquisa espontânea, recebe 61% de indicações como responsável pelo caos da saúde. Quando o mesmo questionamento é feito de maneira estimulada, os indicadores de responsabilidade para o atual governo sobem para 85%. Os números são a prova da verdade que saúde é vida. E de vida a gente entende. Sindicato dos Médicos do Distrito Federal em defesa da saúde da cidade. Apenas realçar 63,5% da população aprova a atuação dos profissionais. E 61% em pesquisa espontânea responsabiliza o governador do Distrito Federal pelo caos na saúde. Em pesquisa estimulada, os indicadores de negatividade ou de responsabilidade do governo do Distrito Federal pelo caos na saúde sobem para 85%. Então, portanto, eu, com essas informações que aqui nos chegam, apenas dizendo que foi empenhado esta semana 1.650.000 para a terceirização do transporte. 1.650.000 para uma locação de 6 meses, e segundo o secretário, em princípio serão 6 meses. Se for bom, nós podemos torná-las permanentes. Estão terceirizando profissionais de saúde. Profissionais de saúde são os que acompanharão a população que irá utilizar os transportes de saúde. Nós temos aqui as fotos feitas pelo Conselho de Saúde de Sobradinho, que mostram avarias nas ambulâncias do Rio de Janeiro, com placa do Rio de Janeiro, que foram contratadas por 1.650.000, segundo nós verificamos no CIGO. Nós não sabemos se são apenas esses 1.650.000. Faremos um requerimento de informação, ou se esta é uma parcela. Mas, como não tem especificação, nós tivemos 1.650.000. Só a título de informação, foi liquidado para manutenção e conservação da frota de veículos da Secretaria de Saúde no ano, 1.600.000. Liquidado. Empenhado, 3.800.000, liquidado. Ou seja, 1.650.000 para terceirizar foi mais do que o que seria necessário, o que foi investido ou liquidado para a manutenção e conservação de veículos. Eu diria que de 11 milhões, pouco mais de 11 milhões destinados no orçamento, liquidados apenas 1.600.000 para manutenção e conservação de frota de veículos. Falo isso porque existem ambulâncias sem condições de uso em praticamente todas as unidades hospitalares e todas as unidades de saúde. Mas, particularmente nos hospitais, todas as unidades têm isso. Só a título que já foi falado aqui, mas ações de assistência à saúde da mulher, e aumentou o número de mortes maternas, o governo empenhou 27.000. Falando R$27.713 em 8 meses. Os dados são de hoje, dia 3. Saúde da família, apenas 12,37% do valor orçado. Construção, ampliação e implantação de